Fala pessoal, aqui é o professor Jefferson Vicente para mais uma aula de Direito Administrativo para o concurso de soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ano de 2023. Pessoal, nossas aulas aqui de Direito Administrativo são feitas baseadas no seu edital e especificamente baseadas no seu edital, que tem como inspiração o curso de Direito Administrativo do professor Rafael Oliveira. Galera, eu vou estar ministrando essa aula para vocês de hoje desse tema poderes administrativos, mas antes eu quero relembrá-los do conteúdo que a gente ministrou na última aula. Foi a aula 6, pessoal, agentes públicos. Galera, eu estava ministrando na sequência certinha do edital, da aula 1 à aula 5. No entanto, a aula 4 fala da organização administrativa e a gente falou sobre as entidades administrativas, seja os entes federativos ou seja os entes da administração pública indireta, ou seja, nós estudamos as pessoas jurídicas que estão dentro da administração pública. Já na aula 5, nós estudamos os órgãos públicos. Nós estudamos os órgãos públicos. E para completar o ciclo, galera, eu preferi ministrar direto os agentes públicos. Por quê? Porque assim você fecha a tríade que compõe a administração pública em sentido subjetivo, em sentido funcional. E aí, pessoal, já que eu finalizei essa tríade, aí agora a gente volta para a sequência, para ministrar o conteúdo 6, 7 e 8 do seu edital, que são poderes administrativos, atos administrativos e processo administrativo. Tranquilo? Então, a aula de hoje será sobre processos, ou poderes administrativos, melhor dizendo, e nós vamos ministrar todos os itens que estão no seu edital, tranquilo? Vamos ministrar todos os itens que estão no seu edital. Começando pelo conceito de poderes administrativos, depois passando para o estudo do abuso de poder, que se subdivide em excesso de poder e desvio de poder, e daí por diante nos demais conteúdos. Mas antes de avançar, pessoal, eu quero fazer um pedido para você que tem curtido as nossas aulas, tem gostado das nossas aulas. Dá um curtir no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa um comentário aqui para animar a galera que está assistindo o vídeo pela primeira vez. Isso ajuda muito o nosso canal. Essa é a maneira que você tem de nos retribuir pelo que a gente tem feito aqui no YouTube, tá bom? E também, galera, se você quer ter acesso a esse slide e a todos os outros slides das outras aulas, basta você entrar no nosso grupo do WhatsApp. Tem um link do WhatsApp aqui embaixo, na descrição do vídeo, é só você clicar nesse link. Tem algumas pessoas que não estão conseguindo acessar, mas isso, pessoal, vai de celular para celular, enfim, o link está funcionando, tem cada dia entram mais pessoas e lá a gente compartilha dúvidas, explicações, a gente consegue trazer novas informações para vocês sobre tudo que a gente está fazendo, tudo relacionado ao concurso, todas as atualizações mais importantes relacionadas ao concurso, que não dá para gravar assim em vídeo, porque não alcança todo mundo, no grupo do WhatsApp alcança, tá bom? Pode ficar tranquilo que a gente não vai te encher e te entupir de mensagens, tá? O objetivo é te ajudar para você alcançar o seu sonho de ser um policial militar do estado do Rio de Janeiro, ganhando aí no seu contra-cheque líquido o valor aproximado de R$ 7.000. Tá? Você vai ganhar 5.200 como soldado, descontando aí imposto de renda e contribuição providenciária. Você vai ficar aí com uns 4, e também se você fizer o serviço extra, que chamam dentro da polícia de RAIS, se você fizer esse serviço extra que não incide imposto de renda, nem contribuição previdenciária, nem nada disso, porque tem natureza indenizatória, você vai ganhar aproximadamente mais uns R$ 3, e aí, uns R$ 3.000, e aí você vai completar sua remuneração de R$ 7.000, que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida se você é um desempregado, ou se você recebe um salário de um trabalhador comum aqui no Brasil para nível médio. Tá? Se você recebe um salário de funcionário, de empregado de nível médio, com certeza esse salário vai revolucionar a sua vida, tá? Vamos prosperar, galera, vamos avançar e vamos entrar no nosso conceito de poderes administrativos. O que são, pessoal, os poderes administrativos? O Rafael Oliveira vai conceituar da seguinte maneira: são prerrogativas instrumentais conferidas aos agentes públicos para que no desempenho de suas atividades, quer dizer, esses poderes não vão ser utilizados fora das atividades, eles são utilizados dentro das atividades, alcancem o interesse público. Trata-se, em verdade, de poder-dever, uma vez que o seu exercício é irrenunciável.
Galera, quando nós começarmos a estudar cada um desses poderes, essas informações ficarão mais claras para vocês, tá? Vocês vão entender alguns detalhes dessa definição que agora, nesse momento, de repente, não estão tão claros, tá bom? Como, por exemplo, são prerrogativas instrumentais, quer dizer, os poderes administrativos não são um fim em si mesmo. Logo, eles precisam seguir os requisitos da lei, eles não podem extrapolar dos limites da lei. Então, tudo isso a gente vai ver posteriormente durante a aula de hoje, tá? Primeira coisa que eu queria tratar com vocês, pessoal, é acerca do excesso e do desvio de poder. Como são prerrogativas instrumentais, o administrador público não pode usar desses poderes a seu bel prazer. Esses poderes têm limite. E todas as vezes que o exercício desses poderes ultrapassa os limites legais, o agente público incorre em abuso de poder. O abuso de poder, pessoal, ele tem relação de similitude, mas não é exatamente idêntico ao abuso de autoridade. Tá? O abuso de autoridade tem uma lei específica de abuso de autoridade que cai para vocês lá na prova de direito penal. E o abuso de autoridade, ele é um crime. Tá? O abuso de poder, ele não é um crime, ele é uma infração administrativa. Eu nem posso chamar de infração administrativa, eu não sei se essa expressão é mais correta, mas ele é um desvio, ele é um erro administrativo, tá? Então, o abuso de poder, várias hipóteses de abuso de poder vão ser também abuso de autoridade, tá? Mas abuso de poder, eu tô falando de direito administrativo. E esse gênero, abuso de poder, ele se subdivide em duas espécies, tá? Que são o excesso de poder e o desvio de poder. Quando nós estudarmos atos administrativos, nós vamos estudar os elementos ou requisitos dos atos administrativos, que é o confiformob. Eu tô te adiantando essa expressão aqui, pessoal, que esse mnemônico, mas eu vou repeti-lo na aula de atos administrativos, tá? Ele precisa estar muito bem fixado na sua mente. Confiformob, que é competência, fi de finalidade, for de forma, M de motivo e ob de objeto, tá bom? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Isso aqui, galera, vai estar na sua prova, sem sombra de dúvida. Isso aqui estará na sua prova, tá? E o que importa pra gente aqui, pessoal, para a aula de hoje, é o elemento competência e o elemento finalidade, tá bom? Quando a gente estuda lá em atos administrativos o elemento competência, o requisito competência do ato administrativo, a gente diz o seguinte, que o agente que pratica o ato precisa ter a competência atribuída pela lei. E essa competência, pessoal, diz respeito tanto a ele ser o agente designado para praticar aquele ato, como também, da mesma forma que a lei atribui a alguém uma competência, ela também atribui os limites dessa competência. E todas as vezes que um agente incompetente ele pratica um ato, ou que um agente competente pratica um ato fora dos limites da sua atribuição, ambos atuam em excesso de poder. Vamos dar um exemplo aqui, bem claro para vocês. A punição, pessoal, de demissão do policial, do soldado da polícia militar, ela é aplicada pelo comandante-geral. O praça é aplicado pelo comandante-geral, tá? O oficial é aplicado pelo governador. Essa punição que é aplicada pelo comandante-geral, que atualmente também acumula a função de secretário da Polícia Militar, ela não pode ser aplicada pelo comandante do batalhão. O comandante do batalhão pode prender o policial, ele pode aplicar outros tipos de sanções para o policial, mas ele não pode demitir o policial, é o famoso expulsar, tá bom? Ele não pode expulsar o policial no linguajar mais didático. E galera, se ele porventura instaura dentro do seu batalhão um processo administrativo disciplinar contra um policial que foi acusado de, sei lá, de praticar um crime de ameaça, foi acusado de ter praticado um crime de peculato, de corrupção passiva, enfim, foi acusado de praticar algum crime. O comandante-geral manda instaurar um processo administrativo disciplinar, um PAD, e durante esse PAD apurou-se que, de fato, o agente praticou aquela conduta, o soldado praticou aquela conduta. Nesse caso, pessoal, ele pode aplicar diversas punições, exceto a demissão, porque a demissão é a prerrogativa do comandante-geral. Mas digamos que ele aplique essa punição, digamos que ele expulse, demita o soldado. Nesse caso, galera, ele incorreu no vício do excesso de poder. Por quê? Porque ele não era a autoridade competente para praticar aquele ato. Ou digamos que ele poderia, em vez de aplicar a demissão, poderia aplicar um servidor público qualquer, tá? Não necessariamente um policial.
nos estatutos normalmente vem a punição de suspensão. E normalmente vem assim, infração leve, suspensão de 1 a 30 dias, infração média de 30 a 60, infração grave de 60 a 90. Tá? Nos estatutos vários aparece mais ou menos assim. E aí vem prescrito lá, de 1 a 30 dias para infração leve. O servidor praticou a infração leve. Mas na hora de aplicar a punição, a autoridade competente para aplicar a punição aplicou a uma suspensão de 45 dias. Não, eu acho que isso aqui não é tão leve assim e tal, então vou aplicar 45 dias. Só que a descrição da conduta do servidor, na lei, está como infração leve. Pergunto, ele agiu em abuso de poder? Sim, ele agiu em abuso de poder, na espécie excesso de poder. Por quê? Porque apesar de ser autoridade competente, ele extrapolou dos limites atribuídos a ele pela lei, pela norma, tá bom? Então, galera, o excesso de poder tanto é verificado quando o agente ele pratica um ato sem ser competente, como também quando ele pratica um ato sendo competente, porém fora dos limites da sua competência. Vou dar mais um exemplo para amarrar essa questão aqui, tá? E aqui então, ó, excesso de poder. Agente incompetente e agente fora dos limites da competência. Tá bom? São as duas hipóteses. Vamos dar mais um exemplo aqui. Ó, a administração pública ela pode fazer concurso público. E no momento dela fazer um concurso público, ela edita um edital e diz para a banca, você como um delegatário da minha atividade, porque o concurso eu que vou fazer, eu estou delegando para você. Você como delegatário da minha atividade, você vai fazer uma prova. No momento de elaborar essa prova, eu estou te dando atribuição. Você está responsável por elaborar a prova. Você está responsável por escolher as questões no meu lugar. No entanto, ao escolher as questões, siga o edital. A banca, pessoal, ela tem competência para elaborar as questões? Tem. Ela pode escolher qualquer questão que ela quiser, desde que o assunto da questão esteja previsto no edital. E aí o que acontece? A banca faz uma questão que está fora do edital, ela cobra um assunto que corresponde a uma matéria que não foi prevista no edital. Por exemplo, cai uma questão na prova de vocês de licitações e contratos. Licitações e contratos é uma matéria que não está inserida dentro do edital de vocês. Ou então cobra um conteúdo de improbidade administrativa. Improbidade administrativa não está inserido dentro do edital de vocês. Nesse caso, pessoal, eu lhes pergunto, a banca examinadora, ela incorreu em abuso de poder? Sim, ela incorreu em abuso de poder. Em qual modalidade? Excesso de poder. Tá? Por quê? Porque apesar de ter a competência para fazer as questões, ela agiu fora dos limites da sua competência. Próximo ponto, pessoal, ou próximo desdobramento aí do abuso de poder é o desvio de poder. Aqui, galera, o desvio de poder ele está correlacionado com a finalidade, tá bom? A finalidade do ato. Todo ato ele tem pelo menos duas finalidades. Quais são elas, amado mestre? As duas finalidades são, primeira finalidade, finalidade imediata. E a segunda finalidade, finalidade imediata. Todo ato, pessoal, tem a mesma finalidade imediata, que é atender o interesse público. Então, se um administrador ele decide, por exemplo, construir uma estrada, e essa estrada asfaltada, muito bem pavimentada, ela tem como objetivo alcançar as terras da sua família, dentro de uma região rural. E ele gasta milhões para construir essa estrada, que vai até o território, ou vai até as fazendas da sua família, da sua parentela. Nesse caso, pessoal, essa decisão de construir essa estrada, ela teve como finalidade o interesse público ou teve como finalidade atender o interesse privado dele e da família dele? Teve como finalidade clara atender o interesse privado. Então, nesse caso, restará violado o interesse público, tá bom? Nesse caso, ele incorreu em desvio de poder, também chamado de desvio de finalidade. Essa é uma espécie de abuso de poder. Como também, pessoal, todo ato ele tem uma finalidade imediata. A finalidade imediata, galera, é aquela finalidade prevista expressamente na norma. Vamos dar um exemplo. Remoção de servidor público.
No linguajar popular, a gente chama de transferência, tá? Nos estatutos, normalmente, vem a expressão remoção. Remoção de servidor público, pessoal, tem por finalidade readequar o efetivo. Por exemplo, nos batalhões. Um batalhão está com muito policial, outro batalhão está com pouco policial. Você vai e transfere uma parte dos policiais de um batalhão para o outro para readequar o efetivo. No estatuto de vocês diz para atender a necessidade de serviço. Digamos, porém, que um comandante ficou muito chateado com um policial, certo? Porque ele abordou uma pessoa que é da amizade do comandante, certo? E teve uma abordagem estritamente legal, estritamente correta, porém a pessoa que foi abordada, por exemplo, numa abordagem na rua, ela disse que era amiga do comandante e o policial falou, olha só, eu não aceito carteirada aqui, eu vou te tratar como qualquer outra pessoa, vou te fazer uma abordagem normal. Não, mas eu tô com pressa, não posso fazer nada, eu preciso te abordar, ver teu veículo e tal, como qualquer pessoa normal. E a pessoa fica chateada, fala com o comandante com birra do soldado, manda o soldado lá para Varriçai. Varriçai é um município lá no interior do Rio, para você ter uma ideia, pra você chegar nele, você tem que sair do Rio, ir para Minas e voltar. É longe, Varriçai é longe, tá? Aí manda ele para lá dizendo que tem necessidade de serviço. Só que o comandante manda mensagem no WhatsApp para reclamar, para falar e tal. Deixa bem claro que o motivo de ter transferido o soldado foi por perseguição, foi para puni-lo, melhor dizendo. Galera, finalidade do ato de remoção é punir? Não. Punição tem... a punição ela é efetivada através das sanções e não através da remoção. Nesse caso, é possível anular esse ato por desvio de poder ou também chamado, sinônimo, desvio de finalidade. Tranquilo, pessoal? Entendeu aí o que é o abuso de poder? Tá? O abuso de poder, ele subdivide em excesso de poder e desvio de poder. Avançando, espécies de poderes administrativos. Galera, eu já enumerei aqui as 4 espécies, tá? Poder normativo regulamentar, poder de polícia, poder hierárquico e poder disciplinar. Essas são as 5 espécies de poderes administrativos. Pessoal, o mínimo que você tem que fazer é decorar essas 5 espécies. Ah, professor, mas é muita coisa para decorar. Eu sei, galera. Terão várias informações dentro de cada um desses poderes aqui, tá? Só que a sua cabeça vai dar um nó se você, pelo menos, não decorar esses 4. No mínimo, você tem que decorar esses 4, tá? Eu não tenho como te enganar. Eu não tenho como te iludir. Esses 4 aqui, você precisa pelo menos decorar o nome, tá? Poder normativo ou regulamentar, normalmente chama de regulamentar, poder de polícia, poder hierárquico e poder disciplinar. Esse é o mínimo que se espera de você, tá bom? E aí, quando você faz o fundamento, depois a construção dos tijolos fica muito mais fácil, tá? Você faz o fundamento todo alinhado, no esquadro, todo certinho, no prumo, tá bom? Que aí depois, na hora de assentar os tijolos, fica muito mais fácil. Então, por favor, decore. Pause o vídeo agora e tenta repetir em voz alta, para você mesmo. Dá a pausa, fala poder normativo, poder de polícia, poder hierárquico e poder regulamentar. Certo? Repita pelo menos umas 4 vezes aí, igual um doido. Porque quem passa em concurso público, pessoal, não é gente normal, não. Gente normal, pessoal, ele vai pegar o ônibus de 2 horas para ir, 2 horas para voltar, certo? Para trabalhar naquele emprego que ele vai ganhar no máximo 2 salários mínimos. Isso é o normal do brasileiro. Tá? Nas cidades grandes, você que mora no Rio de Janeiro, São Gonçalo, Niterói e nos arredores ali da Baixada Fluminense, você sabe que essa é a realidade do brasileiro normal. Você não é normal. Você que quer ser um servidor público, você não pode ser normal. Tá? Então pausa aí e faz essa doideira aí, porque eu sei do que eu tô falando, eu tô acostumado a aprovar gente, tá bom? Então vamos lá, Brasil. Voltou? Vamos prosperar então. Galera, existem alguns doutrinadores, alguns livros, ou às vezes até algumas questões que falam também em poder discricionário e poder vinculado. Galera, isso aqui não são propriamente poderes, tá bom? Isso aqui não são propriamente poderes. Isso aqui, galera, são características de alguns atos administrativos. Então o Rafael Oliveira nem fala desses 2 poderes aqui, ele se reserva a falar deles somente lá em atos administrativos. Porém, lá no poder de polícia, para eu diferenciar para você sanção de licença de autorização, eu vou precisar que você entenda o que é um poder discricionário, que eu vou chamar de poder atecnicamente.
Não é um poder efetivamente, tá? Mas eu vou chamar aqui de poder, tá bom? Poder discricionário e poder vinculado. Eu vou precisar amarrar essa informação com você para lá na frente eu não precisar ficar explicando isso, tá bom? E qual é a diferença do poder discricionário e poder vinculado? Vamos chamar assim, tá? Vamos chamar assim, apesar de não ser um poder. Existem atos administrativos, pessoal, que a lei ela atribui uma margem de decisão para o administrador. Eu já citei um exemplo disso aqui antes. Por exemplo, a punição de 1 a 30 dias de suspensão. Ou multa de tanto a tantos por cento da remuneração. Nesse caso, galera, nós temos aí uma margem para o administrador decidir no caso concreto. Se ele tem uma margem de escolha, se ele tem uma margem de decisão, nós dizemos que esse ato ele é discricionário. No entanto, quando a lei diz exatamente o que ele tem que fazer, ou seja, ele não tem margem de escolha, não tem margem de decisão, não tem algo que a gente chama de mérito administrativo, nesse caso a gente diz que o ato é vinculado, tá bom? E aí, galera, preste atenção no que eu vou dizer aqui para vocês, tá? O ato discricionário, o administrador, ele possui algo que a gente chama de juízo de conveniência e oportunidade, também chamado de mérito administrativo, tá bom? Também chamado de mérito administrativo. E no ato vinculado não existe juízo de conveniência e oportunidade, tá? Eu já vou antecipar também um outro assunto que eu vou falar depois. Isso aqui é tão importante que vale a pena você falar 3, 4, 5 vezes, tá bom? Que é o seguinte, o ato discricionário ele pode ser anulado ou revogado. O ato vinculado, ele só pode ser anulado, ele não pode ser revogado, tá? Exemplo, a pessoa quer realizar uma atividade de vendedor de pipoca na praça. Galera, vender pipoca na praça é usar um espaço público. Colocar uma barraquinha de jornal, uma banca de jornal numa calçada é utilizar um espaço público. E para utilizar o espaço público, você precisa de uma autorização da prefeitura. Então, se a pessoa precisa de uma autorização da prefeitura, ela vai lá na prefeitura e pede essa autorização. A prefeitura, ela tem discricionariedade para autorizar ou não. Ou seja, se ela tem a discricionariedade, se ela tem a liberdade de escolha, eu posso dizer que esse ato é um ato discricionário. E o que seria um ato vinculado, Jefferson? Um ato vinculado é um ato para o qual você preenche todos os requisitos ou melhor dizendo, é um ato que, caso você preencha todos os requisitos, a administração não poderá negar o que você está pedindo para ela. Exemplo clássico, CNH. Se você passar na prova teórica, na prova escrita, nos exames, a administração não pode te negar a autorização para dirigir, que é a CNH. Então, galera, o ato discricionário, você pode preencher todos os requisitos e mesmo assim a administração não é obrigada a conceder para você. Exemplo, porte de arma de fogo. Ou melhor dizendo, a posse, né? Porte ainda é mais difícil ainda. Na verdade, é bem provável que você nem consiga se você não for um agente de segurança pública. Mas a posse de uma arma de fogo, que é ter arma de fogo em casa, é um ato discricionário da administração. Você tem que preencher inúmeros requisitos. E no final, você tem que ir lá no delegado da Polícia Federal para ele olhar para tua cara e dizer se você vai ter essa autorização, essa posse da arma de fogo ou não. Se ele não for com a tua cara, ele não vai te dar a posse e você não vai poder adquirir uma arma de fogo, você muito menos poderá ter na sua residência. Se você tiver, você incorrerá num crime de posse ilegal de arma de fogo. Então, galera, esse é um ato discricionário. A CNH é um ato vinculado. Tranquilo? E tudo que a administração, galera, ela concede de modo discricionário, ela pode, se ela mudar de opinião, revogar. Então, o que é a anulação? A anulação é você retirar um ato por causa de um vício de legalidade. E a revogação é você retirar um ato porque você mudou de ideia. Porque você já não considera mais conveniente. Você já não considera mais oportuno. Tá? Você já não considera mais conveniente, você já não considera mais oportuno. Exemplo, você autoriza a barraquinha de pipoca lá na praça
só que você percebe que tá tendo muita pipoca no chão, muito pombo, e aí as mães não estão querendo mais levar as crianças para a praça, porque lá tá empesteado de pombo. E aí, nesse caso, essa barraquinha ali, ela tá atendendo o interesse público? Nesse caso, ela não está atendendo o interesse público. O objetivo da praça é as crianças brincarem, as pessoas poderem desfrutar daquele espaço público ali. Então, galera, nesse caso, é claro, pessoal, eu sei que dentro da realidade de quase todo mundo que vai fazer essa prova, quase todo mundo mora em lugares em que não existe fiscalização de prefeitura nenhuma, né? Essa fiscalização é lá em Ipanema, Leblon, certo? Em lugares nobres, centro da cidade, não no bairro onde a maioria das pessoas que vão fazer a prova da PEMERG moram, tá? Mas existe essa necessidade de autorização da prefeitura, tá bom? Então, de repente, não é mais interessante para a prefeitura permitir essa barraquinha e ela pode revogar essa autorização. E aí, galera, só dá para revogar o ato discricionário, não dá para revogar o ato vinculado. Tranquilo? Assentou essa premissa, vamos agora avançar. Tá bom, pessoal? Vamos começar a estudar o poder normativo, também chamado de poder regulamentar. Galera, em primeiro lugar, eu preciso dizer para vocês que o princípio da separação dos poderes, ele tem um caráter relativo. Lembra que eu disse para vocês das funções típicas e atípicas? Que o poder executivo, ele realiza a administração pública, a função administrativa de modo típico, mas o legislativo e o judiciário também exercem a função administrativa, só que de modo atípico. Da mesma forma acontece com a função legislativa. O poder legislativo exerce a função legislativa de modo típico. Já o poder executivo e o poder judiciário exercem essa função de maneira atípica. O poder judiciário vai elaborar, por exemplo, o seu próprio regimento interno. Já o poder executivo, ele vai editar várias normas que vão regulamentar tanto a sociedade em geral, a atuação da sociedade em geral, e eu vou falar dos limites dessa atuação da sociedade, dessa regulamentação da atividade da sociedade em geral, como também ele irá regulamentar esse ato normativo da administração pública, irá regulamentar a relação da administração pública com seus próprios servidores. Exemplo, quase todo dia você vai ter lá a publicação do BOL-PM quando você for soldado, e você terá que ler esse BOL-PM. Por quê? Porque lá nesse BOL-PM, que é uma publicação quase diária, tem lá várias ordens de serviço. Por exemplo, onde uma viatura vai ficar baseada, onde vai ter uma blitz, e várias outras ordens que são dadas pelo comandante-geral, pelo comandante do batalhão, enfim, são dadas dentro desse documento que a gente chama vulgarmente de BOL-PM, tá bom? Então, esse ato normativo, essa ordem de serviço, é um ato normativo, tranquilo? É um ato regulamentar, e é publicado internamente dentro da polícia. Então, galera, o poder executivo, ele pratica, ele edita atos normativos, só que tem um limite, porque é de modo atípico, então não pode ser com o mesmo poder que o poder legislativo, tá bom? Vamos lá, vamos para o conceito. Vamos lá conceituar. É a prerrogativa concedida ou reconhecida à administração pública para editar atos administrativos gerais. Essa expressão aqui, atos administrativos gerais, é porque a maioria dos atos administrativos são concretos, tá? Mas atos administrativos gerais dizem respeito ao número indeterminado de pessoas, tá bom? Para fiel execução das leis. E aí vem aquela frase que eu expliquei para vocês, que a separação dos poderes tem caráter relativo e não absoluto. Então o poder executivo, ele exerce também a função legislativa de modo atípico, tá? Só que a grande característica, pessoal, desse poder regulamentar é que ele não pode ultrapassar os limites da lei. Ele não pode ser ultra legem. Exemplo, concurso público. Vem a administração pública e publica um edital de concurso público. A administração pública esse edital com base no seu poder normativo. Galera, e ela pode cobrar qualquer conteúdo? A princípio, sim. Mas ela pode cobrar, porventura, uma determinada norma que já está revogada? Problemático, certo? Problemático. Vamos agora para um debate assim mais claro. Digamos que a norma diga que, a lei estadual diga que para fazer prova para a Polícia Militar tem que ter entre 18 e 32 anos. Aí vem um edital e diz que só pode ter entre 18 e 28. Pessoal, eu lhe pergunto,
esse edital de concurso, ele é um edital legal? Não, galera, ele é ilegal. Jefferson, mas a edição de ato de concurso é uma prerrogativa da administração no exercício do seu poder normativo. Sim, mas o exercício do poder normativo, ele não pode ser ultra legem, ou seja, ele não pode ultrapassar os limites da lei. Se a lei diz que é de 18 a 32, a administração nem pode estender para mais, nem pode diminuir para menos. Tranquilo? Galera, esse poder da administração, ele é extraído diretamente da Constituição, do seu artigo 84, inciso 4º e inciso 6º, tá? Que atribui as competências privativas do presidente da República. E lá diz, compete privativamente ao presidente da República, inciso 4º, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, aí vem a continuidade que é o que importa pra gente, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. A doutrina vai dizer que essa prerrogativa aqui, ela se estende para toda a administração pública, tá? Que é editar não decretos, não na forma de decretos, vai editar através de portaria, ordem de serviço e através de outros atos, tá bom? Não através de decreto, mas todos eles com caráter regulamentar, para fiel execução da lei. Por quê, pessoal? Porque às vezes a lei, ela diz muito, mas ela não tem como esmiuçar, tá? Dizer todos os detalhes. Exemplo, digamos que a lei diga que uma pessoa que trabalha e sofre um acidente e ela se torna inválida, ela tem direito a um benefício. Só que a lei não diz como ele vai dar entrada no benefício, qual o formulário, qual é o site, o que ele tem que colocar nas informações do formulário. A lei não entra nessa miudeza. Quem vai esmiuçar isso? Serão os atos regulamentares, as instruções normativas do INSS e outros atos, as portarias e outros atos regulamentares internos do INSS que vai organizar como esse direito será exercido na prática, tá bom? Essas obrigações acessórias serão instituídas por esse poder regulamentar. Mas a lei não vai poder dizer se ele tem direito ou se ele não tem direito. Tá? O ato regulamentar não vai poder dizer isso. Quem tem que dizer isso é a lei. A lei, ela só esmiuça o que está. O ato regulamentar só esmiuça o que está na lei. Ele não pode ir além e nem pode retirar parte do direito, tá bom? Que está na lei. E também, pessoal, a Constituição também estabelece a possibilidade do decreto autônomo. Tá? O que é o decreto autônomo? É o decreto que pode, inclusive, revogar uma lei. E o que diz o decreto autônomo? Essa aqui a gente vai estudar daqui a pouco. Eu vou deixar mais clara essa informação para vocês, tá? Eu já vou marcar aqui. Esse aqui é o decreto autônomo, tá? Isso aqui é o decreto administrativo / executivo. Tá bom? O decreto autônomo, pessoal, ele pode inclusive alterar uma lei, mas ele só pode ser editado em duas hipóteses extremamente restritas. Quais são elas? Ele só pode ser editado pelo presidente da República, aqui também pelo chefe do Poder Executivo Estadual e Municipal, na organização e funcionamento da administração, aqui está federal, mas pelo princípio da simetria a gente aplica aos outros entes também, tá? Quando não implicar em aumento de despesa, nem criação e extinção de órgãos públicos. Então, por exemplo, o Lula, ele quis ampliar os ministérios, ou seja, ele quis criar novos órgãos públicos. Eu lhe pergunto, galera, ele poderia criar esses órgãos públicos através de um decreto? Não. Por quê? Porque esses ministérios, eles são órgãos públicos. Você não pode usar um decreto para criar órgão público. Mas digamos que ele quer fazer o remanejamento de funções, de repente ali internamente, por exemplo, uma determinada repartição que fica responsável por uma determinada atividade, ele quer incluir outra atividade dentro dessa repartição, dentro desse ministério. Ele pode fazer isso por decreto? Pode, desde que não implique em aumento de despesa. Tá? Então ele pode organizar e determinar o funcionamento da administração, desde que isso não implique em aumento de despesa, nem implique na criação ou extinção de órgãos públicos. Em segundo lugar, ele pode extinguir função ou cargo público quando vago. Galera, o cargo público ele é criado por lei. Como assim o cargo público é criado por lei? Isso mesmo, o cargo público é criado por lei. Por exemplo, eu não sei qual é o efetivo de soldados ou o número de cargos públicos de soldados dentro da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Vamos dizer que são, sei lá, 10 mil. Aqueles cargos ali, eles podem ser cargos providos ou cargos vagos. Se tem algum servidor ocupando aquele cargo é um cargo provido. Se não tem nenhum servidor ocupando aquele cargo é um cargo
vago. Mas o cargo ele existe independentemente do servidor. Por quê? Porque o cargo é criado pela lei. E aí vem a Constituição e diz, quando esse cargo estiver vago, ele pode ser extinto por decreto. Mas quem criou não foi a lei? Sim. Ora, se foi a lei que criou, como é que um decreto pode extinguir? Um decreto pode revogar uma lei? Nesse caso, galera, o termo técnico não seria revogar, tá? Mas ele vai tornar essa lei inaplicável, sim. Por quê? Porque trata-se de um decreto autônomo, é um tipo especial de decreto que ele meio que tem um nível da lei. Tranquilo? Favorável? Vamos prosperar? Vamos avançar então, tá bom? Aí o que eu queria diferenciar para vocês? O decreto executivo, que é esse decreto criado para o fiel cumprimento da lei, tá? Do decreto autônomo. Essa classificação aqui é uma classificação bem básica que você vai encontrar em algumas questões de prova, tá bom? Depois, pessoal, tem uma segunda classificação que o Rafa Oliveira gosta de utilizar também, tá? Que é a classificação entre regulamentos jurídicos e a classificação entre regulamentos administrativos. Galera, quando ele fala de argumentos de regulamentos jurídicos, ele está falando de regulamentos que atingem toda a sociedade. Por exemplo, galera, você sabe que tem o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, e ele estabelece várias regras de trânsito. Porém, ele não esmiuçou tudo como deveria ser esmiuçado, porque é impossível a lei fazer isso. Aí vem o CONATRAN e edita várias resoluções para esmiuçar essas normas de trânsito. E essas resoluções, pessoal, elas são regulamento jurídico. Por quê? Porque eles se aplicam a toda a sociedade. Qualquer motorista tem que seguir essas regulamentações, tá bom? Já os regulamentos administrativos, eles se aplicam internamente na administração. Por exemplo, as ordens de serviço que você vai receber no BOL-PM. Por exemplo, você vai receber uma ordem de serviço para você estar baseado na determinada rua durante tal horário a tal horário. Essa ordem de serviço é um regulamento administrativo. Tranquilo? Isso aqui é uma classificação de menor importância. Eu só estava querendo mostrar para vocês que existem regulamentos que afetam toda a sociedade e existem regulamentos que só se aplicam internamente dentro da administração. Avançando, então, isso aqui, galera, de pouca importância, tá? PI, pessoa importante. Não, pouca importância. Tá? Vocês vão aprender essa nomenclatura aí quando vocês ingressarem na instituição. Vocês vão aprender o alfabeto fonético, certo? E vocês vão aprender lá o Papa Charlie, Papa Mike. E o PI é uma forma irônica de se referir ao cidadão normal, tá? Que é a pessoa importante. O I não é importante no alfabeto fonético, não, mas eles usam assim. PM é PM, PI é qualquer um que não seja policial. Vamos prosperar. Poder de polícia. Galera, poder de polícia é, sem sombra de dúvida, o poder mais importante da administração e o que mais cai em prova, tá bom? O que é o poder de polícia? O poder de polícia compreende a prerrogativa reconhecida à administração pública para restringir e condicionar o fundamento da lei, o exercício de direitos com o objetivo de atender o interesse público. Galera, essa definição está um pouquinho complicada, mas quando a gente for citando os exemplos aqui, vai ficar muito mais fácil para vocês, tá? Eu vou pular essa parte aqui e vou direto para a incidência do poder de polícia. Ele incide sobre bens, atividades e direitos. Galera, para ficar claro, para que é o poder de polícia? O poder de polícia ele restringe a forma como eu utilizo os meus bens, a forma como eu usufruo dos meus direitos, visando o interesse público. Exemplo. Eu tenho direito de ouvir música? Tenho direito de ouvir música. Mas eu posso ouvir música a qualquer volume? Não, galera, não posso. Inclusive, eu posso infringir as normas ambientais. Falam acerca de poluição sonora. E, nesse caso, eu tenho um direito. Mas eu posso exercê-lo como eu quiser, irrestritamente? Claro que não. Por que não? Porque o meu direito vai até onde o do outro começa. Quem vai regulamentar isso? O poder público através do poder de polícia. Tá? A administração pública através do poder de polícia. Mesma coisa em relação a bens. Eu posso construir na minha propriedade, no meu terreno? Pode. Mas eu posso construir da forma como eu quero? Posso construir, por exemplo, um prédio de 10 andares sem nenhuma coluna, nenhuma estrutura que dê segurança para ele? Claro que não. Porque se ele cair, não é só eu que fico no prejuízo. Ele vai cair na cabeça de alguém também. Então, a construção do meu prédio ele implica risco para toda a sociedade, não só para mim.
de modo tal que a administração pública, através do poder de polícia, ela restringe esse meu direito. Restringe como? Fazendo requisitos. Eu tenho que apresentar uma planta, um projeto, eu tenho que cumprir os requisitos da legislação da política urbanística do meu município. E o meu município, ele também terá órgãos de fiscalização, tá? E aí, galera, eu vou dar alguns exemplos para vocês do exercício do poder de polícia. O primeiro exemplo que eu quero citar é o Código de Trânsito Brasileiro, que regula como eu vou usar o meu carro. O CTB vai dizer que eu tenho que ter um cinto, que eu tenho que usar esse cinto, que meu pneu não pode estar careca, que minha lanterna tem que estar funcionando, que meu farol tem que estar funcionando. Ele vai estabelecer N regras sobre como que eu tenho que manter o meu bem para poder utilizá-lo nas vias públicas. E também os órgãos de trânsito vão me fiscalizar para fazer cumprir o que está previsto no CTB. Essa fiscalização dos órgãos de trânsito, pessoal, é o exercício do poder de polícia. Tá? Então, o CTB é uma norma de polícia. E os órgãos de fiscalização são entidades que promovem a fiscalização de polícia. Temos também um exemplo da vigilância sanitária. Vai procurar impedir que, por exemplo, a gente coma sopa de barata na rua. O que é sopa de barata, pessoal? Aquela sopa que é mais barata do que batata, certo? O Inmetro, que vê a qualidade dos produtos e vão principalmente para as relações de consumo. Nós temos também a legislação urbanística, que foi o exemplo que eu dei para vocês, que envolve o plano diretor, as regras de segurança predial e os órgãos de fiscalização da prefeitura, que são responsáveis por receber esses projetos e autorizar a construção. Essa autorização é uma licença, vou falar de licença daqui a pouco, tá? Mas a gente costuma chamar por causa do documento, o documento é chamado de alvará, mas o ato é uma licença, tá bom? Mas a gente chama vulgarmente de alvará. Eu tenho um alvará de construção. Na verdade, ele tem uma licença de construção e o nome do documento que ele recebe é o alvará. Mas, vulgarmente, a gente chama de alvará de construção, tá bom? Nós temos também regras de segurança contra incêndio. Por exemplo, no locais frequentados pelo público, você tem números mínimos de extintores, de saídas de incêndio, tá? Então, no caso de prédios, você tem as escadas de incêndio com portas anti-chama. E essas normas, essas regras de segurança contra incêndio, elas são fiscalizadas pelo Corpo de Bombeiros. Então, uma empresa, ela quer estabelecer um prédio, um prédio físico, né? Com compartimentos, salas e tudo mais, ela precisa de uma licença do bombeiro. Além da licença da prefeitura, ela precisa de uma licença do bombeiro, tá? E é isso que fundamenta, pessoal, esse poder de polícia, que fundamenta a cobrança da taxa de polícia, que é a taxa, por exemplo, para o bombeiro, que é paga todas as residências anualmente. Quem tem loja sabe que tem que pagar todo ano o alvará da prefeitura, todo ano o alvará do bombeiro. Por quê? Porque essas entidades, elas devem fiscalizar e fiscalizam esporadicamente em alguns lugares, tá? Não todos, mas fiscalizam esporadicamente em alguns lugares. Deveria fiscalizar todos, né? Mas não fiscalizam todos, tá bom? Temos também a legislação ambiental e os órgãos ambientais que fazem essa fiscalização. Tudo isso, pessoal, que restringe o uso de bens, a realização de atividades e o exercício de direitos visando o interesse público, a gente pode chamar tudo isso de poder de polícia. Deu para entender? E aí, galera, aí eu volto aqui, tá? No conceito. Esse conceito de poder de polícia, ele tanto pode ser amplo quanto restrito, tá bom? Conceito amplo é o conceito que engloba a legislação e a atividade. Então, dentro de um conceito amplo de poder de polícia, o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, ele faz parte do poder de polícia e a fiscalização que você vai exercer como soldado da Polícia Militar nas vias urbanas é também poder de polícia, fiscalização de trânsito. Então, dentro desse sentido amplo, inclui a legislação e a administração, mas tem alguns doutrinadores que usam em sentido restrito e fala só da atividade administrativa, tá? Então, deu para entender aí que a incidência do poder de polícia sobre bens, atividades e direitos visando o interesse público, tranquilo? Então, a administração, ela restringe o meu direito de usar meus bens, o meu direito de exercer algumas atividades e o meu direito o exercício de vários direitos meus, tendo em vista o interesse público. Avançando, você não pode confundir, pessoal, isso aqui cai bastante em prova, tá? O poder de polícia que gera a polícia administrativa
Exemplo de polícia administrativa. Os agentes de trânsito. Tem alguns municípios, agentes de trânsito. Vigilância sanitária, o Inmetro. Tá? Os órgãos de fiscalização da prefeitura. Os órgãos de fiscalização ambiental, o Corpo de Bombeiros. Todos esses são órgãos relacionados com o poder de polícia. E por isso a gente pode chamar todos eles de polícia administrativa. Ué, Jefferson, o fiscal da prefeitura é polícia administrativa? Exatamente. Exatamente. O IBAMA é polícia administrativa? Exatamente. Só que além da polícia administrativa, você também tem a polícia judiciária. A polícia judiciária, pessoal, é responsável pela investigação dos crimes. Por isso que a gente diz que a polícia administrativa, ela tem natureza predominantemente, e decora essa palavra predominantemente, tá, pessoal? Predominantemente preventiva, enquanto a polícia judiciária tem atividade predominantemente repressiva. Como assim, Jefferson? A vigilância sanitária, ela vai fiscalizar um restaurante para impedir que ela venda a sopa de barata, com o objetivo de ninguém consumi-la e, consequentemente, ninguém sofrer um dano à saúde. Então, a atividade da polícia administrativa, ela é essencialmente preventiva, ela quer evitar o dano à coletividade. Já a polícia judiciária não, ela atua quando o dano já ocorreu. E aí, galera, quem atua quando o dano já ocorreu? É a Polícia Federal, a Polícia Civil e alguns órgãos específicos, por exemplo, a PEMERG. A PEMERG, ela atua quando um policial pratica um crime militar, ele é fiscalizado pela PEMERG. Tá? A PEMERG que instaura o inquérito policial militar para apurar a infração que ele cometeu. Então, nesse caso, galera, a PEMERG entra aqui para os crimes militares como uma outra entidade de polícia judiciária, tá bom? Mas a Constituição atribui regra para a Polícia Federal e para a Polícia Civil. Então você tem que lembrar, as duas principais características são essas, ó, uma atividade preventiva ou repressiva. Também, no caso da Polícia Judiciária, ela é exercida por entidades específicas, já a Polícia Administrativa é exercida por N entidades ou órgãos diferentes, tá bom? A polícia administrativa, ela se exaure em si mesma, segundo Rafael Oliveira. E a polícia judiciária não, ela tem caráter preparatório. Ela tem por finalidade levantar indícios mínimos de autoria e materialidade para dar justa causa para a apresentação da ação penal pelo titular da ação penal, que é o Ministério Público. Pelo menos no tocante à ação penal pública, incondicionada. Galera, eu sei que essa expressão que eu acabei de mencionar para você pode te assustar se você ainda não estudou processo penal. Mas vai chegar um momento que nós vamos ministrar o conteúdo de processo penal aqui. Na verdade, pessoal, nós vamos ministrar para vocês todo o conteúdo de direito do edital de vocês de soldado, tá bom? E nós vamos fazer isso, pessoal, gratuitamente no YouTube e também numa plataforma paga, para aquelas pessoas que querem um aprofundamento, querem questões, querem aula ao vivo para poderem tirar dúvidas. Nós vamos fazer uma plataforma com aulas ao vivo, tá bom? Nós vamos, algumas aulas, tá? Predominantemente vai ser gratuito. Nós vamos também colocar disponível para vocês aulas exclusivas. Por exemplo, tem matérias que tem maior incidência em prova. Então você precisa estudá-la com um pouco mais de profundidade. Eu já estou dando para vocês com profundidade poderes administrativos. Mas eu não vou poder dar para vocês atos administrativos com a mesma profundidade. Eu vou ensinar para vocês de maneira mais rasa, tá? E vou dar uma aula exclusiva nessa plataforma de uma maneira mais aprofundada. O raso, pessoal, já vai ser suficiente para você acertar boa parte das questões. Mas quem quiser se aprofundar mais um pouco vai ter acesso a uma aula exclusiva. De todas as aulas que eu estou ministrando aqui de direito administrativo, quem quiser ter acesso a exercícios, a simulados, tem um módulo de simulado no Google Docs que eu consigo enviar para vocês, através de formulário, para vocês fazerem e já sair o resultado. Olha que extraordinário! Vocês já terem acesso aos resultados do simulado que você fez e depois assistir uma aula de correção em vídeo para você tirar todas as suas dúvidas. Então, pessoal, nós vamos dar acesso a vocês numa plataforma paga, tá? No valor muito inferior ao valor de mercado. Tão inferior que se você ainda não assinou curso nenhum, você vai poder assinar o nosso curso, assinar os cursos dos professores de português e matemática que nós vamos indicar e você ainda vai pagar mais barato do que os cursinhos famosos que estão aí no mercado, tá bom?
Inclusive, vocês vão poder parcelar, vai poder pagar em Pix, vão ter várias formas para você pagar, para facilitar a sua vida, para você que quer passar nesse concurso de soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos disponibilizar para vocês também uma apostila, tá bom, pessoal? Como vocês sabem, a gente disponibiliza o slide gratuitamente. É claro que esse slide, pessoal, ele não tem toda a legislação. Eu já fiz uma apostila só de legislação. Quem for assinar a plataforma vai ter acesso a essa apostila de graça na plataforma, tá? Quem não quiser assinar a plataforma, quiser só a apostila com a legislação, Código Penal enxuto. O que é enxuto? Só eu tirei tudo que não tá no edital. Professor, tudo que tá ali na sua apostila vai cair? Claro que não. Tem muito conteúdo ali que não vai cair, mas tá no edital. E se tá no edital, tem que estar na apostila. Tranquilo? Legislação aplicada à PEMES, tá toda na apostila. Direitos humanos, tá toda na apostila. Mas essa apostila é de legislação, né, professor? É de legislação. E depois nós vamos disponibilizar uma segunda apostila que vai ser de graça para o pessoal da plataforma, que vai ser uma apostila com conteúdo, com resumo das aulas. Professor, mas você já disponibiliza através de slide? Sim, pessoal, mas eu não sei se eu vou conseguir disponibilizar de todo o conteúdo de direito, tá? Para quem assinar a plataforma, vai ter acesso gratuito a essa apostila. Ah, mas eu só quero a apostila porque eu já pago outros cursos e tal, e o slide é muito grande. Tem como colocar esse slide no formato de apostila para mim? Tem, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar esse slide e botar no formato de apostila para você poder imprimir e poder ler. Porque se você for imprimir os slides, você vai ter milhões de slides, né? Então não dá para imprimir todos os slides. Como você vê, cada aula tem 13, 14, 15, 17 slides. É muito conteúdo para você imprimir, fora o formato dele, que é um formato que a gente chama de retrato, né? Então a gente vai disponibilizar esse conteúdo para vocês aí com certeza, de maneira gratuita para quem acessar a nossa plataforma e de maneira paga para quem quiser só as apostilas. Então se você ainda não comprou uma apostila de legislação, adquira a nossa. É uma forma de você nos ajudar também, tá? E contribuir para a gente dar continuidade para esse serviço aqui. Quanto será a apostila, professor? Nós vamos falar para vocês no vídeo de atos administrativos e de processo administrativo, no qual nós vamos falar o valor das apostilas e vamos também falar o valor do curso, tá bom? Mas como eu disse, é mais barato do que todos os cursinhos famosos do mercado, tá? É mais barato do que todos. Você já conhece os cursinhos famosos do mercado, não preciso citar aqui para vocês, para não correr aqui numa falta de ética, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Polícia administrativa, preventiva, polícia judiciária, repressiva. Polícia administrativa se exaure em si mesmo, então ela ali já fecha o estabelecimento, ela ali já retira, recolhe o produto que está sendo vendido de maneira contrária à legislação, ou recolhe o produto que está ali falsificado, ela já aplica a multa, já aplica as punições, ela se exaure em si mesma. Ela já meio que investiga e já pune. E a polícia judiciária, ela não pune ninguém. A polícia judiciária ela tem caráter preparatório, ela prepara uma ação penal que eventualmente vai gerar uma punição lá na frente, tá bom? Ela incide, pessoal, a polícia administrativa sobre bens, atividades e direitos, como eu já tinha mencionado anteriormente. E a polícia judiciária, ela incide sobre os próprios indivíduos, sobre as próprias pessoas. A polícia judiciária, ela tem por objetivo final, em caso de verificação de crime, a restrição da liberdade, pelo menos é a pena principal, né? A restrição da liberdade do infrator. E por fim, como eu já havia mencionado para vocês, polícia administrativa, vários órgãos, polícia judiciária, órgãos específicos designados pela Constituição, tá bom? E aí eu quero destacar para vocês que essa distinção aqui é relativa. Por exemplo, digamos que o cliente já comeu a sopa de barata e já passou mal. Vai lá a vigilância, ele denuncia para a vigilância sanitária comparece, vai e pune aquele estabelecimento. Nesse caso, a atividade foi repressiva. Mas aí, galera, você vai ficar com a palavra predominante na sua cabeça, tá? Fique com a palavra predominante, tá? E aí você lembre, é preventiva e é repressiva a partir de qual marco? O que define quando será uma coisa e quando será outra? O dano. Na repressiva, o dano já ocorreu, na preventiva, o dano normalmente ainda não ocorreu. Próximo. E a PEMERG, amado mestre? Ela é o quê? Ela é polícia judiciária ou ela é polícia administrativa? Pessoal, eu já tinha esse entendimento, mas o Rafa Oliveira ele disse expressamente que a PEMERG, ou a polícia militar de modo geral, é uma polícia administrativa. Ela tem caráter eminentemente preventivo.
O objetivo da polícia é evitar que o dano ocorra. É por isso que ela anda com o giroflex ligado, ela anda uniformizada, ela anda com o objetivo de dissuadir o criminoso de praticar o crime quando vê-la, quando observa que ela está no ambiente. Então ela tem um caráter eminentemente preventivo. No entanto, no caso de crime militar, como a investigação é feita internamente pela própria polícia militar, e estará fazendo às vezes ali de polícia judiciária, ela terá uma natureza de polícia judiciária, tá? Mas isso é uma exceção. Então, regra, ela é uma polícia administrativa. Depois, pessoal, nós estudamos os ciclos de polícia. Primeiro, o ciclo de polícia, ordem de polícia. É a legislação, tá? Escreve aí, legislação. Exemplo, CTB. Exemplo, nós temos também nós temos a legislação ambiental e tantas outras normas, legislação urbanística, legislação de segurança contra incêndio. Nós temos N normas que regulamentam aí o exercício, a utilização de bens, o exercício de atividades, o exercício de direitos pelo particular, visando a proteção do interesse público. E aí, galera, ordem de polícia é essa legislação, tá? Segunda fase, consentimento de polícia. Galera, dependendo do tipo de atividade que foi exercida, será necessário primeiro um consentimento da administração pública para essa atividade ser exercida. Exemplo, dirigir em via pública. Para dirigir em via pública, você precisa de um consentimento da administração, que é manifestado na forma de licença, tá? E aí, galera, eu quero que você aprenda isso. Esse consentimento, se ele for uma licença, esse consentimento ele é vinculado. Preencheu todos os requisitos, a administração pública é obrigada a consentir. Já quando esse consentimento for discricionário, ele será uma autorização. Então, a autorização é discricionária. Tá bom? Então, a licença, ela é vinculada, ou seja, preencheu todos os requisitos, a administração não pode se negar a concedê-la. O exemplo clássico, CNH que eu já mencionei, e o alvará de construção. O indivíduo que tem um terreno que quer construir, preenche todos os requisitos da lei, ele vai lá pleitear na prefeitura o seu alvará e a prefeitura será obrigada a concedê-lo, tá bom? Já a autorização fica em cargo do juízo de conveniência e oportunidade da administração. Então, o exemplo clássico é do porte de armas. O camarada preenche todos os requisitos, vai lá no delegado e o delegado da Polícia Federal não autoriza. Nesse caso aí, não há o que fazer. Tá? Trata-se de mérito administrativo. Tá bom, pessoal? Próxima fase, fase da fiscalização. Então, você vai lá no bombeiro, pede autorização para fazer sua loja e o bombeiro autoriza. Depois, o bombeiro pode passar lá para fiscalizar se você está cumprindo realmente todos os requisitos que estão previstos nas normas de segurança contra incêndio. E por fim, galera, se ele identificar que você não cumpriu todos os requisitos ou não está cumprindo, aí no caso ele pode lhe aplicar uma sanção, uma punição, tá? Então essas são as fases do ciclo de polícia. Claro, pessoal, que nem sempre estarão presentes todas as fases. Por exemplo, boa parte do exercício do poder de polícia não demandará o consentimento de polícia. Exemplo, ouvir um som, uma música numa caixa de som. Isso aí não depende de um consentimento de polícia. No entanto, se você exagerar, você pode estar sujeito a uma fiscalização de polícia e uma sanção de polícia. Principalmente ali perante a norma ambiental, tá bom? Tranquilo, favorável? Vamos prosperar? Galera, isso aqui é importante, tá? Próximo. Galera, limitação temporal ao poder de polícia. Aqui eu tô falando de prescrição e decadência. Você pode ver que a cor tá bem fraquinha, tá? É um cinzazinho. Eu deixei aqui, pessoal. Isso aqui seria uma camada 2 ou 3, tá? Normalmente cai esse assunto aqui em questões um pouco mais avançadas. Eu não quero tratar com vocês aqui, tá bom? Eu só deixei aqui porque futuramente, quando eu for fazer a apostila de vocês, eu quero que essa informação fique na apostila. Avançando, delegação do poder de polícia aos particulares.
Galera, esse tema aqui, ele é um tema também um pouquinho mais avançado, só que tem uma jurisprudência do STF que sempre está caindo em prova. Se cair na prova de vocês, já é uma questão avançada, tá? No entanto, tem a chance. Porque, pessoal, se não tiver chance, eu nem ensino, tá bom? Fique tranquilo. O nosso ensino aqui é direcionado. Você pode ver que a aula de hoje está mais longa, ela está com mais conteúdo, ela está com mais informação, porque é uma matéria que cai mais. Matérias que são mais cobradas, você aprofunda mais um pouco. Tá? Então, fique tranquilo. Eu já li o livro do Rafael Oliveira para você, eu já estou passando as palavras do Rafael Oliveira para você, e eu já estou garimpando muita coisa. Lá em Poder Normativo, galera, tem umas 20 ou 30 páginas lá no livro do Rafael Oliveira que eu não botei nada na aula de vocês de hoje. Por quê? Porque são assuntos muito avançados, são assuntos extremamente doutrinários, que se cair, vão cair numa fase discursiva ou oral de provas de procuradoria. Então são questões muito avançadas até para concurso de carreira jurídica, tá? Você não vai encontrar questões desses assuntos tratados pelo Rafael Oliveira num concurso de delegado, num concurso de promotor, num concurso de juiz. Como eu falei, são assuntos muito técnicos e muito direcionados para procuradores. São os advogados do Estado, de modo geral, né? União, Estados e municípios. Então, eu já estou fazendo uma garimpagem para vocês, tá? Quando eu falar que esse assunto é um assunto avançado, significa que ele tem pouca probabilidade de cair na sua prova, mas tem chance, tá bom? Isso aqui, delegação do poder de polícia, tem chance. É avançado, mas tem chance, tá? E eu quero falar das fases com vocês. Depois fica só com a última, que é a mais importante, tá? Primeira fase, indelegabilidade do poder de polícia. Galera, segundo o STF, na decisão relacionada aos conselhos profissionais, o que são os conselhos profissionais, para quem não sabe? São aquelas entidades responsáveis por fiscalizar alguns tipos de profissões. Por exemplo, a OAB fiscaliza os advogados. Conselho Nacional Regional de Medicina fiscaliza os médicos. Conselhos de contadores fiscaliza os contadores. Entendeu? Então, existem vários conselhos que fiscalizam várias profissões. E esses conselhos, pessoal, eles aplicam punições. Então, eles fiscalizam. Fiscalizar é uma atividade de polícia, dentro do ciclo de polícia. Eles aplicam sanções, atividade de polícia. Eles também concedem ou provêm um consentimento para o exercício da atividade. Por exemplo, quem que entrega a carteirinha do AB? É a AB. Quem que entrega a carteirinha lá do Conselho de Contabilidade? É o Conselho de Contabilidade. Então, galera, eles exercem claramente o poder de polícia, tá bom? E aí, o que o STF disse lá atrás? Olha só, os poderes, as potestades públicas, os poderes de autoridade são monopólio do Estado. Razão pela qual só pode ser exercido por pessoas jurídicas de direito público. Lá na aula 4 nós aprendemos quem são as pessoas jurídicas de direito público, galera. São as entidades da administração direta, as autarquias e as fundações de direito público. Essas entidades, conforme a gente aprendeu na aula 9, que foi o último vídeo que eu gravei, elas possuem servidores públicos. Então, que se difere dos seletistas, porque servidor tem estabilidade. Então, ele tem uma garantia muito maior para exercer o poder de polícia. E acaba mexendo com o interesse das pessoas. Então, num primeiro momento, o STF disse, ó, como os conselhos profissionais exercem poder de polícia, eles possuem natureza de autarquia. E por possuírem natureza de autarquia, eles têm que ter concurso público, eles precisam prestar contas para o Tribunal de Contas, tá? E a única exceção é o OAB. A OAB não precisa de nada disso, tá bom? Então, os conselhos profissionais, eles possuem natureza autárquica, é uma natureza meio híbrida, mas é uma natureza autárquica. Tem que fazer concurso para contratar, tem que fazer licitação num processo lá simplificado, tem que atuar de uma maneira que lhes dê as mesmas restrições e garantias que você encontra nas demais autarquias, tá? Com algumas flexibilizações. Então essa é a primeira fase aí da compreensão da delegação do poder de polícia para particulares, tá? Para entidades de direito privado. Depois nós temos uma delegabilidade somente das atividades meramente materiais. Exemplo, fiscalização de trânsito. Galera, o radar, ele toma alguma decisão? Não, pessoal. Toma decisão nenhuma. Ele tirou a foto, tá? A partir de uma medição de uma máquina. Nesse caso, pessoal, o radar, ele está praticando o poder de polícia? Poder de fiscalização? Não, galera, não tá. Ele tira a foto, identifica que
o veículo estava acima do limite de velocidade, remete isso para a autoridade de trânsito e a autoridade de trânsito, analisando essa informação, aplica a multa. Então, não é o radar que aplica a multa, é a autoridade de trânsito com base na informação provida pelo radar. Logo, é possível contratar uma entidade privada para fornecer o radar? Sim, problema nenhum. Não é ela que está fiscalizando. Quem está fiscalizando é a autoridade de trânsito. Tanto é que se você for recorrer da multa, você não vai recorrer para a empresa que proviu o radar. Você vai recorrer para a entidade que aplicou a multa, tá? Ou te notificou, né? Primeiro vem a notificação, depois vem a multa. Então, primeira fase não podia delegar nada, segunda fase podia delegar as atividades meramente materiais. Terceira fase, decisão do STJ, pode delegar para a entidade da administração indireta, estou falando aqui de fundação pública de direito privado, empresa pública, sociedade de economia mista, tá? Pode delegar a fase de consentimento e fiscalização. Já a ordem de polícia e a sanção, só a administração, só as entidades de direito público poderiam aplicar, tá? Mas agora, pessoal, temos uma evolução, que é a jurisprudência atual do STF, que diz o seguinte: é possível delegar o consentimento, a fiscalização e a sanção. Essas três fases podem delegar, inclusive a sanção, aplicação, por exemplo, de multa. Contudo, você não pode delegar a ordem de polícia. A ordem de polícia é uma lei, é uma norma. Aí sim, vai ficar com a administração pública direta, que é ela que edita normas, certo? Ou com o poder legislativo, né? Então, você pode fiscalizar, delegar essas três fases do poder de polícia, quer dizer, quase ele toda, quase todas as fases do ciclo do poder de polícia todo, tá? Desde que cumpra os seguintes requisitos. Essa delegação precisa ser por lei, tem que ser uma lei delegando. Segundo lugar, precisa ser para entidades privadas da administração indireta. Quer dizer, não pode ser para uma empresa particular. Claro que o Rafael Oliveira cita vários exemplos de delegação na lei e na Constituição para entes privados, tá bom? No entanto, a jurisprudência do STF, essa daqui, é assim que cai em prova, tá? Pode delegar para entidades privadas da administração pública indireta, desde que o capital seja majoritariamente público, de que prestem serviços públicos de atuação própria de Estado, porque essas entidades aqui, pessoal, elas podem prestar serviço público, tá? Podem prestar serviço público ou podem realizar atividade econômica. Tá bom? Tem que ser prestadora de serviço público e mais, de atuação própria do Estado. Por exemplo, educação. Educação é uma atividade, é um serviço público que não é próprio de Estado, porque a entidade privada também pode fornecer, tá bom? E tem que ser em regime não concorrencial. Esses são os requisitos, tá bom, galera? É isso que vigora hoje. Pode delegar o poder de polícia? Pode, desde que cumpra para entidades privadas, tá? Para entidade pública, pode. Por exemplo, pode delegar para autarquia. Isso aí nunca foi questão. Estou falando para entidade privada. Pode, desde que seja da administração pública indireta e cumpra esses demais requisitos aqui. Tranquilo? Vamos lá, galera. Isso aqui, pessoal, também é avançado, tá? Eu vou colocar aqui um ad avançado em coisas que podem aparecer na sua prova, mas se aparecer, a gente vai dizer que essa questão foi uma questão difícil, tá bom? Se não tivesse chance de aparecer, galera, eu nem falaria, tá? Como aconteceu nessa parte cinza aqui, eu nem falei, tá bom? Então, o ciclo de polícia a gente pode dizer que é avançado também. O ciclo de polícia não é avançado, não. Tá bom? Só essa delegação aqui é avançada. Eu só tô falando mesmo porque tem uma jurisprudência do STF que tem caído bastante em prova. Próximo, características do poder de polícia. E essas características aqui, galera, você vai decorar como DAC, tá? Como DAC. Primeira delas, discricionariedade. Como assim discricionariedade, professor? Galera, todo dia que você andar na rua, necessariamente, obrigatoriamente, vai ter uma blitz para fiscalizar teu carro? Claro que não. A administração pública pode escolher onde e quando vai fiscalizar. Segundo ponto, ela também tem uma ampla margem de aplicação de sanção. Não, Jefferson, se você cometer uma infração leve, você vai receber a multa tal. Se você praticar uma média, você vai receber a multa tal. Se você aplicar uma grave, você vai receber a multa tal. Não tem discricionariedade. Beleza, galera, nesse caso não. Mas a regra é ter a discricionariedade.
A vigilância sanitária vai lá e encontra sopa de barata, mas encontra também vários outros produtos que estão em perfeito estado de conservação. Ela tem a opção de, desde aplicar uma multa baixa, até fechar o estabelecimento. E ela que vai decidir lá no caso concreto. Por quê? Porque ela tem margem de discricionariedade, margem de decisão. Tá? Então, quando ou onde fiscalizar e qual a sanção aplicada, o quantum, tá? Tô falando do quantum, é discricionário. Ah, Jefferson, mas o poder de polícia não fala só de punição e de fiscalização, consentimento também. Beleza. Nesse caso, a licença, que é um consentimento que faz parte do poder de polícia, realmente é uma exceção à discricionariedade. Segunda característica, autoexecutoriedade. Galera, autoexecutoriedade. Eu dei até uma dica no TikTok sobre isso aqui. Para você não confundir autotutela com autoexecutoriedade. Pelo amor de Deus. Não confunda isso. Essa questão caiu na última prova do QA, oficial interna da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. De repente aparece na tua prova também. Tá? Não confunda autotutela com autoexecutoriedade. A autotutela é a prerrogativa que a administração pública tem de anular e revogar os seus próprios atos. A autoexecutoriedade é a prerrogativa que a administração pública tem, pessoal, de implementar os seus atos sem a necessidade de manifestação prévia do Poder Judiciário. Por exemplo, a Constituição irregular, a administração notifica, a administração avisa e o camarada continua construindo. A administração pode ir lá e derrubar o prédio. Simplesmente isso, derrubar o prédio. Então, quando a administração faz isso, ela precisa primeiro entrar na justiça? Não, ela não precisa entrar na justiça. Tranquilo? Segundo ponto, são as exceções à autoexecutoriedade. A que sempre aparece em prova é a multa, tá bom? Se a administração pública aplicar uma multa, ela pode forçar o particular a pagar essa multa? Não. Então a multa, a cobrança de multa não é autoexecutável. Agora, encontrou um carro na rua, na calçada, pode rebocar? Pode. Preço de autorização judicial? Não. Prédio irregular, pode derrubar? Pode. Preço de autorização judicial? Não. Encontrou um alimento estragado ou vencido dentro do supermercado, pode recolher? Pode. Preço de autorização judicial? Não. Então você observa bem aí que a autoexecutoriedade é essa prerrogativa de implementar os atos sem necessidade de perguntar primeiro o judiciário. Mas no caso da cobrança de multa não tem jeito. Terá que ir ao Poder Judiciário, por isso é uma exceção. Segunda exceção é uma exceção que é da jurisprudência do STJ, é que no caso de casa habitada você não pode derrubar sem primeiro ir na justiça, tá bom? Caso de casa habitada. Tranquilo, galera? O Rafa Oliveira também fala de uma subdivisão. Eu não vou aprofundar essa questão aqui. Isso aqui já é um assunto que eu posso chamar de avançado. Tá? Vamos para o próximo, coercibilidade. Coercibilidade, galera, é a prerrogativa que a administração tem de impor restrições e condições que o particular deve obrigatoriamente seguir. Independentemente da vontade dele, tá bom? Exceção, consentimento de polícia. Quando, por exemplo, o particular vai lá pedir para dirigir, quer dizer, obter sua CNH, a administração concede. Nesse caso, não tem coercibilidade, tá? Agora, a coercibilidade, ela se manifesta, por exemplo, no reboque. O reboque é o exercício do poder de polícia. Vai ter tanto aí, no caso, autoexecutoriedade quanto coercibilidade. Tá? Por quê? Porque a gente está falando de restrições e condições, tá bom? Restrições e condições. Galera, esse é o DAC, tá? É o DAC. Não confunda com a PAT. PAT são os atributos do ato administrativo. Quando nós estudarmos atos administrativos, nós vamos estudar a presunção de legitimidade, tá? E de veracidade. Nós vamos estudar a autoexecutoriedade, vai se repetir lá também, é o único que repete. Depois nós vamos encontrar a tipicidade e a imperatividade. Não confunda, o examinador, ele ama confundir, colocar a imperatividade como característica do poder de polícia. De uma certa forma, indiretamente até é, mas para tua prova tá errado. Para tua prova tá errado, tá bom? Então não confunda o DAC com a PAT. Eu vou te apresentar a PAT depois. Depois tu vai ficar conhecendo a PAT. Por enquanto, tu só vai conhecer o DAC, tá? Então fica no DAC aí, porque é ele que vai te ajudar, tá bom?
no poder de polícia. Depois eu vi outra informação aqui que também é avançada demais. Isso aqui não é nem avançado, é mais do que avançado para a tua prova. Isso aqui não tem chance de aparecer. Mas eu quis deixar aqui também porque depois isso vai ficar para a apostila, tá? E assim eu finalizo o poder de polícia, galera. É o mais longo de todos. Agora eu vou encerrar os outros poderes e vocês vão ver que vai caminhar bem mais rápido. Próximo poder, galera, é o poder hierárquico. O poder hierárquico, pessoal, é um poder que ele está presente na relação da administração pública com os seus subordinados. Aqui eu estou falando do movimento de desconcentração, que é a administração pública e os seus órgãos, tá? Entre a administração pública e os seus órgãos existe uma relação de hierarquia e subordinação. O braço faz tudo que a cabeça manda, a mão faz tudo que a cabeça manda, a perna faz tudo que a cabeça manda, o quadril faz tudo que a cabeça manda, tá bom? Por quê? Porque existe uma relação de hierarquia e subordinação. E entre pessoas jurídicas distintas, existe hierarquia e subordinação? Não. Existe vinculação, tá? Já entre uma pessoa e seus órgãos e agentes, existe sim hierarquia e subordinação. E não é necessário relação de militarismo, tá bom, galera? É tanto entre os servidores civis quanto entre os militares. Isso não, apesar dos princípios da administração pública serem hierarquia e disciplina, não existe hierarquia somente no militarismo. Tranquilo? Vamos prosperar então. Prerrogativas da administração. Prerrogativas. Primeira prerrogativa, galera, é dar ordens, dar direção, planejar, tá bom? Isso aqui é uma prerrogativa. Segunda prerrogativa, decorrente do poder hierárquico, tá? É fazer o controle e a fiscalização. Então, por exemplo, você, soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, vai ganhar 7 mil líquido por mês, vai comprar o seu carrinho que você sonhou, vai comprar a sua casinha, que vai dar uma condição mais digna para sua família. Você, policial militar do Estado do Rio de Janeiro, você vai ser fiscalizado. Vai ter tanto pelos seus superiores hierárquicos, naturais, os cabos, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e o sub, como também por oficial de dia, responsável pelo seu turno. Então, galera, essa fiscalização é inerente à atividade administrativa, tá bom? Então, ordem, fiscalização. O outro assunto agora já é um pouquinho mais aprofundado, tá? Que é a delegação e a avocação. Na verdade, o livro do Rafael Oliveira fala de fixação de competência, mas eu quis simplificar porque os dois exemplos são delegação e avocação, tá? Galera, o que é delegar uma competência? Delegar é você pegar uma competência que é sua e dizer para outra pessoa, ó, temporariamente exerça essa competência para mim. Isso é uma delegação de competência. Exemplo, digamos que o comandante-geral seja o responsável pelo concurso público de vocês. Mas aí, se ele não delegar alguma dessas competências relacionadas ao concurso para alguém, todos os recursos do concurso vão parar nele. Então é necessário, para ele não se sobrecarregar, porque ele já tem muita atividade, que ele delegue isso para alguém. Normalmente ele delega para uma comissão ou para algum setor dentro da polícia e vai decidir, por exemplo, os recursos administrativos. Então, o que é delegar? É transferir temporariamente para alguém o exercício de uma competência. E o que é avocar, galera? É puxar uma competência que é do outro para si. A lei atribuiu essa competência para o subordinado, mas o superior, ele puxou essa competência para si. Galera, a delegação, ela pode ser exercida tanto na horizontal quanto na vertical, tá? Já a avocação, ela só é exercida na vertical, tá bom? Então, delegação, tanto horizontal quanto vertical. O que significa? Você pode delegar para pessoas de igual hierarquia sua dentro da administração. Não precisa ser só para subordinado. E a avocação? Tanto para igual hierarquia quanto para pessoas de hierarquia inferior. Opa! Perdão, pessoal. Isso é a delegação. A delegação é para pessoas de mesma hierarquia e para pessoas de hierarquia inferior. E a avocação somente para pessoas de hierarquia inferior. Você só pode puxar uma competência do teu subordinado. Você não pode puxar uma competência de outra autoridade. Tranquilo? E aí, galera, presta atenção nisso aqui. Existem as exceções e os regulamentos específicos para a delegação e avocação.
Eu vou falar aqui com vocês, mas não vou anotar. Eu já é um pouco mais avançado. Quem quiser, anota, tá bom? Quem quiser, anota. Lá, de repente, em atos administrativos, na aula camada 2, de repente eu aprofundo mais um pouco. Mas aqui eu quero deixar um pouco superficial. Quem conseguir anotar, anotou, tá bom? A delegação, ela tem exceções. Quando não cabe delegação de serviços públicos, quando não cabe, vamos lá, não cabe em 3 hipóteses. Exercício de competência exclusiva, quando a Constituição, por exemplo, atribui uma competência e ela diz que é exclusiva ou privativa. Às vezes esses termos são diferentes, às vezes são sinônimos. Rafael Oliveira nem gosta de utilizar eles como coisas distintas, ele usa como sinônimos, tá? Competência exclusiva ou privativa, que a própria Constituição não atribua uma exceção, tá? Segunda, decisão de recurso hierárquico. É a decisão daquele recurso que vai sempre para a autoridade superior. Isso aqui faz todo sentido, né, galera? Imagina só. Você recorre para a comissão do concurso. Ó, tá aqui você, candidato. Recorre para a comissão do concurso. Comissão do concurso nega o teu recurso. Aí você vai e recorre para a autoridade superior, que é o comandante geral. Só que o comandante geral, ele decide delegar essa competência do recurso hierárquico. O que ele faz? Ele pega essa competência e transfere para alguém aqui embaixo. Galera, faz sentido isso? Você transferir essa competência para alguém aqui embaixo, para esse recurso da comissão do concurso, ele ir para uma instância inferior, ser decidido por uma instância inferior do que ela própria? Claro que não, né, pessoal? Então, recurso hierárquico não pode ser delegado. E, por fim, edição de ato normativo. Por exemplo, salvo previsão expressa, tá? Por exemplo, tem alguns atos que só podem ser praticados por decreto do chefe do executivo. Se não houver previsão expressa de delegação, esses atos não podem ser delegados. Por exemplo, compete privativamente ao presidente da República declarar guerra. Esse ato não pode ser delegado. Nenhuma outra autoridade pode declarar guerra, somente o presidente da República. Trata-se de uma competência privativa dele. Tranquilo? Nesse caso não é nem decreto, né? É decreto, mas não é ato normativo, é um ato com efeitos concretos. Mas enfim, digamos que tenha que editar uma norma que regulamente a atividade da administração, e isso seja uma prerrogativa do presidente. Ele não pode delegar isso para outra pessoa, tá bom? Então, pessoal, nós já estabelecemos as 3 exceções aqui à delegação. Regra, pode delegar. Contudo, tem 3 exceções. Primeira delas, competência exclusiva ou privativa. Segunda delas, decisão de recurso hierárquico. Terceira delas, Meu Deus, eu acabei de falar agora. Às vezes dá branco no professor também. A terceira delas é... Gente, eu acabei de falar. Volta o vídeo um pouquinho que você vai ver. Eu tô ficando cansado, tô gravando tarde da noite. Avançando, pessoal. Tem também, pessoal, a prerrogativa de revisão ou revisional, tá? Essa prerrogativa aqui revisional, a gente pode dizer também que é a autotutela, que é a prerrogativa que o superior hierárquico tem de anular e revogar os atos dos seus subordinados. E, por fim, prerrogativa disciplinar, que é apurar e punir quando seus subordinados praticam alguma infração administrativa. Tranquilo, galera? Então, dar ordens, controlar e fiscalizar, delegar, tá? Ou avocar. Ah, tá, o avocar, pessoal. O avocar, já por sua vez, é exceção, tá bom? Não é regra, é exceção. Além de só poder ser feito em relação ao subordinado, regra, ele não pode ser feito, salvo justificativa e também que essa justificativa tem que estar baseada no interesse público, né? E também que seja conveniente no caso concreto, tá bom? Tem que justificar, tá? Não pode avocar sem justificar. Tranquilo? Próximo, nós temos aqui também a subordinação e a vinculação, a diferença. Eu já falei isso aqui, tá, pessoal? A diferença entre subordinação e vinculação. Subordinação é entre um ente e os seus órgãos e agentes, tá? Entre um ente e outro ente, uma pessoa jurídica e outra pessoa jurídica,
mesmo que seja da administração indireta, não existe subordinação. O que vai existir? Vinculação. O professor fala dos detalhes disso, professor. Eu já falei na aula 4. Vai lá e assiste, tá bom? Reforça esse conhecimento aí. O que eu posso adiantar para vocês é que essas prerrogativas aqui não estão dentro da vinculação, tá, pessoal? Não estão dentro da vinculação, tá bom? Essas prerrogativas aqui não estão dentro da vinculação, tá bom? Pessoal, dentro da vinculação eu não tenho, por exemplo, autotutela. Eu tenho tutela. Eu não tenho controle administrativo, eu tenho controle finalístico, também chamado de supervisão ministerial. E aí, qual é a característica aqui da vinculação, Jefferson? Como é que ela controla? Como é que a administração pública controla, por exemplo, o INSS? Através de mecanismos expressamente previstos em lei. Entre a administração direta e os seus órgãos, não precisa ter uma lei dizendo que o presidente pode dar ordem para o ministro. Isso não precisa, isso já é pressuposto. Não precisa dizer que o superior pode fiscalizar o subordinado. Isso já é pressuposto. Não precisa dizer que ele pode anular e revogar os atos do subordinado. Isso já é pressuposto. Não precisa dizer que ele pode punir quando pratica infração. Isso já é pressuposto. Tá bom, galera? Então, na subordinação, isso aqui já é pressuposto, tá? Já é pressuposto. E no caso da vinculação? No caso da vinculação, não. Tem que ter previsão expressa em lei. Os exemplos clássicos de tutela da administração direta sobre a indireta são a nomeação da diretoria e o recurso hierárquico impróprio, quando tem previsão legal. Por fim, pessoal, poder disciplinar. O poder disciplinar, galera, ele é o poder que a administração tem de punir, tá bom? Só que é punir tanto quem é agente público, como também os demais administrados sujeitos à disciplina especial da administração. Disciplina especial administrativa ou vínculo especial de sujeição, galera, é algum vínculo que coloca um particular, que não é agente público, em sujeição para a administração. Um exemplo clássico é um contratado. O camarada vence a licitação, a empresa vence a licitação e assina um contrato com a administração e começa a prestar um serviço. Só que esse contrato tem vários requisitos. E a administração vai nomear um fiscal de contrato para estar acompanhando a execução desse contrato. E quando o fiscal de contrato identificar que o prestador ali não está fazendo tudo que está no contrato, ele vai cobrar. E se esse camarada, essa empresa, não atender essa cobrança, a administração poderá puni-la. É uma das cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos é a punição dos contratados que não cumprirem as normas, tanto legais quanto contratuais. Então, galera, o poder disciplinar vai ser exercido contra agentes públicos e também contra particulares, sujeitos a uma disciplina especial administrativa, também chamada de vínculo especial de sujeição. Que vínculo é esse? Esses termos aqui, pessoal, são genéricos, repara, são termos genéricos. Por quê? Porque pode ser um contrato, pode ser uma matrícula de um aluno de escola pública, pode ser também uma matrícula de um usuário de uma biblioteca, que deveria entregar um livro dentro de 3 dias e entregou 6 dias depois. Aí vai a biblioteca e pune ele, dizendo, você vai ficar um mês sem pegar livro. Então isso está dentro do poder disciplinar. Tanto serve para agente público, como também para quem está em vínculo especial de sujeição. Tá? E qual é a diferença, pessoal, entre o poder disciplinar e o poder de polícia? O poder disciplinar, galera, ele é exercido para esses dois grupos aqui, ó, agentes públicos e pessoas em vínculo especial de sujeição. Todos os outros não estão sujeitos ao poder disciplinar. Pegadinha velha de prova. A polícia aplicou uma multa, o termo técnico não é nem esse, mas eu vou usar, tá? Aplicou uma multa para um particular que estava andando com um pneu careca, ou que estava andando sem cinto de segurança, ou que estava andando usando o celular. Nesse caso, essa punição foi aplicada com base em qual poder administrativo? Opção A, poder disciplinar. Aí vai o desavisado, o candidato. É isso mesmo. Gabarito, letra A. Errou, candidato. Você errou. Por que você errou? Você errou porque esse particular que está andando no seu carrinho, ele é um agente público? Não.
ele tem algum vínculo especial de sujeição para a administração, como um contrato, uma matrícula de uma escola, uma matrícula de uma biblioteca? Não. Então ele não está debaixo do poder disciplinar. Ele vai ser punido com base no poder de polícia. Ele será punido com base no poder de polícia. Tranquilo? Então, galera, o poder de polícia, pessoal, ele é aplicado em relação a todos que não sejam agentes públicos ou particulares em sujeição à administração, tá bom? Então, o poder de polícia vai se aplicar aos cidadãos de um modo geral. Aos cidadãos de um modo geral. E o poder disciplinar só vai ser aplicado a esses dois que eu já mencionei aqui anteriormente. Tranquilo? Vamos para o próximo. Poder disciplinar versus poder hierárquico. Galera, o poder hierárquico, ele também pune. E ele vai punir usando o poder disciplinar. Como assim, Jefferson? Eu não disse aqui para vocês que o poder hierárquico, ele inclui a prerrogativa de disciplinar e aplicar punição? Eu não disse isso para você? Então, quando ele estiver fazendo isso, ele vai estar fazendo isso com base no poder disciplinar. No entanto, galera, o poder hierárquico só aplica punição para agentes públicos, para quem está subordinado a ele. O poder hierárquico não aplica punição a particulares. E o poder disciplinar, ele aplica punição a particulares. Então é mais ou menos como se fosse assim, ó. Dois círculos secantes. Tá? Aqui está o poder hierárquico, aqui está o poder disciplinar, tá bom? Quando eu estiver falando de punição de agente público, eu vou estar falando da interseção dos dois. Então, por exemplo, a administração pública pune o soldado da polícia militar pela prática de uma infração disciplinar. Quais poderes foram exercidos? Opção A, poder hierárquico e poder disciplinar. Certo ou errado? Certo. Opção A, poder hierárquico. Certo. Opção A, poder disciplinar. Certo. Qualquer uma dessas versões, qualquer um dos dois que apareça, está correto. Tá? Porque eles atuam de uma forma de interseção, nesse caso da punição do servidor. Jefferson, e o que está aqui fora do poder hierárquico? Aqui fora está fiscalização. Aqui fora está ordem. Aqui fora está autotutela. Tá? E aqui fora, Jefferson, o que está aqui fora? Aqui fora está a punição de terceiros que estão em vínculo de sujeição especial com a administração. E quem está aqui dentro, Jefferson? Quem está aqui dentro são os agentes públicos. Eles são punidos tanto com base no poder hierárquico, quanto são punidos com base no poder disciplinar. Tranquilo? Favorável? Galera, vamos falar agora da discricionariedade do poder disciplinar, tá? Pessoal, aqui é uma característica tanto do poder de polícia quanto do poder disciplinar. Por quê? Porque, galera, quando a legislação estabelece uma punição, ela normalmente estabelece de uma maneira meio aberta, tá? No Código Penal, galera, as condutas são bem descritas, bem definidas. Quando você lê a lei de drogas, que cai na sua prova, se você estiver lendo o artigo 33 da lei de drogas, você vai observar lá o examinador colocando 18 verbos para descrever a conduta de tráfico de drogas. Ele tentou detalhar tintim por tintim o que significa tráfico. Por quê? Para evitar que, na hora do juiz aplicar a pena, ele puna alguém que teve uma conduta que não estava prevista na lei. Então lá vigora o princípio da taxatividade. A administração precisa ser clara em relação à conduta que é punida. Aqui no direito administrativo não, pessoal. Insubordinação. São expressões assim bem abrangentes, bem genéricas, tá bom? A gente fala que tem uma tipicidade aberta, tá? Isso aqui, galera, já é um assunto avançado, tá bom? Vou comentar aqui só brevemente que uma característica do poder disciplinar é a discricionariedade, porque a tipicidade é aberta. O administrador que vai interpretar ali no caso concreto se realmente aquela conduta é uma infração disciplinar ou não. Tá? Isso é diferente do direito penal, que tem uma tipicidade fechada, uma descrição mais precisa das condutas
criminosas, tá bom? Galera, outra coisa é a margem da aplicação da sanção. Eu já falei isso aqui lá no Poder de Polícia. O que eu falei lá, repete aqui. Normalmente as punições são escalonadas, de 1 a 30 dias, de 30 a 60, tá bom? E outra coisa é um poder-dever, quer dizer, não é uma discricionariedade absoluta. Existe a discricionariedade, mas se a administração identificar a infração, ela não tem a opção de não punir. Ela é obrigada a punir. Tranquilo? Dito tudo isso, nós temos também as garantias, tá? No momento de punir. Tem que respeitar o contraditório e ampla defesa, nós vamos aprender isso lá em processo administrativo e vamos aprender isso lá no artigo 5º da Constituição, que a gente estuda lá em Direitos Humanos. Tem que ter razoabilidade e proporcionalidade. O camarada não tem nenhum antecedente negativo, o camarada é um funcionário exemplar, praticou a infração leve e ganhou a punição máxima. Isso é proporcional? Claro que não. Tá? Então aqui você tem a garantia da proporcionalidade também protegendo ele. E por fim, toda decisão punitiva ela tem que ter motivação. Tá? A administração precisa fundamentar por que está punindo. Isso aqui são algumas garantias básicas, tá? Que a gente vai ver novamente lá na frente na aula de processo administrativo. Galera, vamos fazer o destaque dos nossos principais temas aqui, tá? Primeiro, a diferença entre abuso de poder, o tema abuso de poder, que basicamente fala do excesso de poder e do desvio de poder, tá? Aqui é um vício de competência, aqui é um vício de finalidade, tá bom? Diferença entre os poderes, poder, você já decorou, poder regulamentar ou normativo, poder de polícia, poder hierárquico e poder disciplinar. Diferença básica entre eles. Você precisa saber mais ou menos o que cada um significa. Mas, principalmente, diferenciar o poder de polícia do poder disciplinar. O poder de polícia do poder hierárquico. Isso aí é o ponto principal, que eles gostam, eles amam fazer pegadinha de prova em cima disso aí. Depois, galera, eu destacaria para você o ciclo de polícia. Tá? Costuma aparecer em prova. E, por fim, a diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária. Esses são os principais temas. Pode cair outros, professor? Claro que pode. Vai cair outros, professor? Acho pouco provável. Se eu achasse provável, eu colocaria para vocês. Tá bom? Galera, próxima aula nós vamos estudar atos administrativos, camada 1. O que significa camada 1? Eu gosto de utilizar a metodologia direito em camadas. Eu não utilizei na aula de hoje. Como é que é a metodologia direito em camadas? Primeiro, eu apresento um conteúdo muito grande, de forma fácil e somente o principal, para depois dar uma aula completa. Pessoal, para quem está iniciando, isso é ouro. É ouro. Talvez você esteja morto de cansaço ao assistir essa aula inteira. E se eu tivesse exercido o direito em camadas, essa aqui seria a segunda camada. Qual seria a primeira camada? Eu falaria basicamente ali dos poderes. No caso do poder de polícia, eu teria 1/3 só do que eu falei. Tá? Teria 1/3. Poder regulamentar, eu ia falar o que é basicamente poder regulamentar. Em 20 minutos eu daria aula para você. Ia falar para você, ó, fixa, decora esses assuntos aqui. Porque quando vier a segunda aula, você vai inserir uma segunda camada de conhecimento em cima dela. Então, galera, hoje eu não fiz isso, mas na próxima aula eu vou fazer, tá? Atos administrativos é uma matéria, é a maior de todas, é a maior matéria, tá bom? E ela cai muito. Se ela cai muito, tem uma chance de o examinador cobrar assuntos que normalmente que você pode achar que é acessório, mas não é, porque cai muito. Tá? Cai tanto que tem muita coisa lá que não é tão importante que mesmo assim cai, porque cai muito, tá bom? Eu vou ensinar em 2 camadas. Camada 1 e depois, posteriormente, camada 2, eu vou discernir aí, vou pensar aí se será uma aula pro YouTube ou se será uma aula exclusiva, tá bom? Mas a camada 1 já vai ser muito boa, tá? Pode ficar tranquilo. Queria deixar uma frase motivacional para vocês. É um texto da Bíblia que diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Pessoal, isso aqui é um salmo para você que está se dedicando, está renunciando família, está renunciando a alegrias, festas, está renunciando prazeres
e renunciando até a tua falta de vontade de estudar e tá se obrigando a estudar para realizar esse sonho. Quero dizer para você uma coisa, que aqueles que semeiam chorando, gemendo, eles voltarão com alegria colhendo os seus feixos. Vão voltar com a mão cheia, tá? Medita nesse versículo e usa ele como inspiração para você não desistir nos momentos difíceis. São apenas 3 meses. A gente pode dizer que já são 78 dias que faltam. Podem mudar a tua vida e a da tua família. Tá bom? Forte abraço, galera. E no próximo vídeo eu já vou dar mais pistas do nosso curso, da nossa apostila e de todo o material que a gente tem preparado para vocês. Um forte abraço.